Olá, esse é o episódio 4 do podcast Ruptura e Recomeço, um podcast sobre aborto, luto e reconstrução. Nesse episódio a gente vai falar sobre perdas gestacionais de repetição ou aborto recorrente. Vamos lá, Cristiano. Você falou nos outros episódios que os médicos não costumam investigar, na verdade, não é para se investigar, não tem indicação de investigação na primeira e na segunda perda. E a partir da terceira, como é que se dá isso? Então, classicamente, a gente chamava aborto de repetição aquela mulher que tem 3 abortos sucessivos, né? Que ele não existe uma gravidez que vai até o termo no meio deles. Então, quando a mulher tinha 3 abortos sucessivos, a gente fazia uma investigação. Por quê? Porque se um aborto é normal, mas 3 abortos não. 3 abortos é patologia. Né? Aborto, como eu falei lá no começo, o aborto não é uma patologia necessariamente, faz parte do processo reprodutivo. Já aborto sucessivo, aborto de repetições, 3 abortos, isso é uma patologia, a gente já não é normal. Tá? Hoje a gente tem uma tendência a ser um pouquinho mais agressivo em investigar mulheres depois de 2 abortos. O que acontece nessa situação? A gente acaba investigando muita gente que não precisava, porque ela teve 2 abortos, 2 eventos aleatórios, e não tem por que isso se repetir no terceiro. Mas a gente não tem mais o costume de deixar acontecer o terceiro para investigar. Então a gente vai acabar investigando gente que não precisava, encontrar, às vezes, alguma alteração de exame que não tem significado, e essa mulher não precisava de nenhum tratamento, a não ser ir para a próxima tentativa. Né? Mas nós vamos investigar sim. E a investigação vai partir primeiro da história de cada um dos abortos. A história é super importante para a gente, que idade que ela tinha em cada uma dessas gestações. Eu acabei não mencionando no primeiro episódio, mas eu falei que a anomalia cromossômica é a principal causa de aborto, mas a anomalia cromossômica aumenta com a idade. Quanto mais velho for aquele óvulo, pior é o desempenho do óvulo, maior a chance de aborto. Então, a idade é muito importante. Se eu tiver uma mulher com 44 anos com abortos sucessivos, eu já tenho um diagnóstico. Eu não preciso nem investigar, né? Tem uma qualidade de óvulo que não é boa, que está gerando embriões que contêm anomalias cromossômicas, e esses embriões não estão evoluindo, Isso né? quer dizer, então, que as mulheres com mais idade, Cristiano, têm mais risco de Sim, abortamento? sem dúvida, né? Você consegue dar uma precisão, ou uma estatística, não uma precisão, mas uma visão estatística da porcentagem por idade? Se é 15 a 20% até 35 anos, quando o óvulo ainda não iniciou o processo de envelhecimento, a gente chega a 50 a 70% com 45. Né? É dificílimo engravidar aos 45. E das pouquíssimas que engravidam aos 45, mais da metade vão ter um aborto. Então a chance de um nascimento aos 45 anos é muito baixa. Não é zero, obviamente, mas é muito baixa. Então, a investigação do aborto começa em perguntar quantos anos a paciente tinha em cada uma dessas perdas. E investigar como foi a perda, com que idade gestacional foi a perda, se foi necessário uma intervenção para o esvaziamento ou não, e tudo isso vai construindo a nossa história. E aí a gente vai partir para a segunda parte da investigação. Tem a causa embrionária, que é a que eu falei, que é a principal causa. Algumas vezes ela já traz o diagnóstico, porque foi feita a análise genética do produto de aborto, então ela já sabe, eu tive um aborto, fiz uma curetagem, fiz uma AMIL, e o material veio que tinha uma trissomia de algum cromossomo. Então ela já tem essa causa e até tem essa tranquilidade. Algumas mulheres não tiveram a oportunidade de fazer o exame citogenético, que não é o exame anatomopatológico. O anatomopatológico é simplesmente a descrição das células que foram extraídas. O citogenético é um estudo genético que dá um cariótipo do aborto. E aí, se esse cariótipo veio alterado, eu já sei que foi uma questão fetal, né? Embrionária. Excluído ou não excluído a causa embrionária, a gente vai passar a estudar as causas maternas. Os abortos de segundo trimestre predominam as causas maternas, os abortos do primeiro trimestre predominam as causas embrionárias. Mas a gente vai estudar tudo na mulher que tem um aborto recorrente. Né? Então, o próximo passo é investigar a anatomia, olhar esse útero, por dentro e por fora, ou seja, ultrassom, ressonância, esteroscopia, análise do endométrio, exame imunohistoquímico do endométrio. Então, vamos ver se esse útero está apto para receber um embrião.
Vamos avaliar as trombofilias, que apesar de raras, hoje se pesquisa muito trombofilia, se fala muito sobre trombofilia, mas existe só uma síndrome que está associada a aborto. Todas as outras foram abandonadas, né? Que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é relativamente raro, tá? Mas a gente vai avaliar a trombofilia, a gente vai avaliar doenças metabólicas, diabetes, tiroides, vamos avaliar doença autoimune, lúpus, vamos fazer uma avaliação clínica geral dessa paciente, e aí tem as causas imunológicas, que fica para um próximo capítulo. As causas imunológicas ainda estão em estudo, ninguém conseguiu definir claramente que exame a gente pede. Provavelmente existe aborto de causa imunológica, mas a gente ainda não tem o target, a gente não consegue saber que exame a gente faz para falar que aquilo é de causa imunológica, e a gente também não sabe ainda que tratamento a gente faz para poder contornar as causas imunológicas. Cris, as Tá? causas imunológicas entraria no que muitas vezes eu escuto: "Ah, Luciana, o meu sangue com o do meu marido não combina". Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Teve uma época que se postulou, né, que para acontecer a gestação, existe um processo que chama tolerância materna. A, o feto, o embrião, vem com antígeno do homem, né? Então, teoricamente, deveria haver uma reação imunológica a esse antígeno paterno. Só que existe um mecanismo imunológico de tolerância materna. O útero tolera o antígeno paterno. E algum erro nesse mecanismo de tolerância pode levar o útero a rejeitar. O que para as pessoas leigas faz muito sentido. Ah, meu corpo rejeitou o embrião. Mas isso é raríssimo. A gente ainda não sabe diagnosticar, a gente não sabe que exames a gente pede. Tem vários exames propostos, nenhum bem estabelecido. Então a gente fica com as causas que estão estabelecidas. E para o que não tem exame, fica em outras causas. Muitas das pacientes que têm aborto de repetição vão ficar sem resposta, né? O que nós já conversamos em capítulos anteriores, é extremamente frustrante você ter uma doença que você não tem resposta para ela. E a gente está falando de aborto de repetição, a gente está falando de mulheres com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8 abortos, né? Ou seja, tenta engravidar e se frustra, tenta engravidar e se frustra. É uma situação extremamente dramática. 1% das mulheres ou dos casais vai ter aborto de repetição. Então, essa é uma situação rara, pouco comum, tá? Algumas delas a gente já vai ter o diagnóstico logo de cara, como a fator idade que eu comentei anteriormente, o diagnóstico está dado para a gente. Outras vão ter alterações anatômicas que também estão dadas. Olhei lá, tem uma malformação uterina. Malformação uterina vai levar a perdas sucessivas e a gente vai ter que conversar até inclusive sobre útero de substituição, né? O vulgo barriga de aluguel, que não é de aluguel, mas enfim. Então, ao extremo de precisar que uma outra mulher geste para ela, para que ela consiga ter esse filho. E a gente, como médico, a gente vai percebendo que as mulheres vão ficando cada vez mais inseguras diante da próxima gravidez, né? Não é simples você passar por 4 abortos. O que esperar da próxima gravidez? Não são mulheres que não conseguem engravidar, são mulheres que engravidam e não conseguem manter, né? Então, questionam, inclusive, a sua própria competência em relação a levar essa gestação até o fim. Tem medo de si mesma, de uma próxima gestação. Como é que você vê isso no consultório? Isso é um fato, né, Cris? As mulheres, elas ficam muito inseguras diante de uma experiência de repetição como essa, porque a cada novo investimento é uma nova decepção. E o que a gente vai percebendo, com o passar dos abortamentos, 1, 2, 3, que essa mulher ela passa a ter muita dificuldade de investir numa nova gestação, né? Ela tem muita dificuldade de acreditar que vai dar certo. E o acreditar que vai dar certo, por mais difícil que seja, e eu entendo que é mesmo, né, diante de várias perdas sucessivas, mas ainda assim o investimento ele é importante para que a gravidez possa se dar de uma forma saudável. É importante que a mãe invista nesse bebê emocionalmente, né? O corpo ele vai produzir, mas o investimento materno é muito importante. E dentro do possível, o trabalho psicológico vai ser sempre tentando, né,
trabalhar os lutos anteriores e separar uma gestação da outra, um filho do outro. O que eu falo sempre para as pacientes é: olha, as mães podem ter vários filhos, mas cada filho tem uma história. E eu falo: "Você tem irmão?" Às vezes ela fala: "Ah, tenho". "Você e seu irmão, a história é igual?" Cada um tem uma história, né. E diante dessas perdas, os irmãos que se foram não quer dizer que aquele bebê que está no momento vai também, né, a gente espera que ele fique. A gente espera que ele fique. E esse investimento materno, esse investimento paterno, ele é muito importante, mesmo com medo. Muitos casais existem, né? Muitos casais desistem E quantos não se separam? por não exatamente, porque é uma experiência também dramática e que testa os casamentos. Se o casal não consegue se acolher e enfrentar essa dor, né, juntos, cada um se isola na sua dor e muitas vezes o casamento vai junto com o bebê, com o aborto, com tudo, né, tudo se perde, tudo fica muito luto, né, a gente não consegue construir nada, junto, às vezes o casal não consegue construir algo em comum, né, porque fica tudo muito depositado naquele bebê. Mas assim, voltando, poder separar uma gestação da outra não é fácil, porque obviamente o medo ele vem associado pelos traumas anteriores, mas cada bebê é um. E dentro do possível, o que eu espero, né, o que eu tento num trabalho psicológico de uma paciente que está comigo diante de uma experiência de aborto repetição, é que ela possa investir nesse bebê mesmo com medo. Né, eu tenho histórias, por exemplo, de pacientes que têm dificuldade, por exemplo, de olhar o ultrassom do seu filho, por medo da perda, né, e medo, como elas falam: "Ah, eu tenho medo de me apegar", mas, ela já ela já está apegada, não tem como a gente não se apegar depois que engravida e está com o bebê na barriga. Né, mas claro que eu entendo quando elas falam: "Eu tô com medo de me apegar", eu complementaria: "Me apegar ainda mais", porque sempre é uma alegria quando se descobre uma gravidez, mas ainda assim é uma alegria que vem com um fantasma de um novo aborto, né, de uma nova perda. Essa paciente, por exemplo, que eu estou contando aqui de que não conseguia olhar os ultrassons, que eu comecei falando, era uma paciente que os médicos, né, falavam: "Olha aqui seu filho, olha que rostinho lindo, olha que corpinho", ela falava assim: "Não, eu não quero olhar", ela olhava sempre para o lado oposto e falava: "Doutor, tem mão, tem pé, tem braço? Tá bom então, né, vamos seguir, vamos seguir". Ela acompanhava comigo, ela estava, assim, investindo nesse bebê, mas ela não conseguia de fato olhar para esse bebê. E essa história, né, ela foi marcada por essa dificuldade de investimento, que mesmo depois que esse filho nasceu, essa paciente tinha muita dificuldade de olhar para o filho de fato como ele era. Ela sempre achava que ela precisava dar uma "mãozinha", entre aspas, né, dar uma ajudazinha para esse filho poder ir para frente. Então, era um menino, né, que tinha um desenvolvimento normal, mas ela sempre falava assim: "Não, não, eu preciso ajudar porque ele não consegue sozinho, eu vou ajudar na tarefa, eu vou ajudar no trabalho da escola", e ela se desdobrava muito, justamente por Ela não carregou conseguir aquilo. ela carregou aquilo desde a gestação, né, e foi algo que a gente foi trabalhando muito, porque ela tinha um filho perfeito, normal, que ia sozinho, que não dependia dela, mas dentro da experiência passada, ela achava que por conta dos outros bebês não terem dado certo, né, e que ela precisava investir diferente naquele, ela continuava investindo diferente naquele. Ela até teve mais 2 filhos, que ela não tinha esse tipo de investimento, foram gestações que vieram depois de uma forma menos dolorida, mas o investimento, né, a marca que veio dos abortos anteriores naquele filho, ficou por um tempo e a gente foi trabalhando em terapia, justamente, né, para que esse fantasma pudesse ir embora e que ela pudesse investir no bebê, no filho depois, né, que cresceu, que ela tinha, que era um filho saudável, com potencial ótimo, que se desenvolveu e tudo mais. Então assim, né, eu estou contando tudo isso
para dizer que se essas histórias elas não são bem trabalhadas, né, não tem um espaço mínimo para uma elaboração, isso pode ficar no depois, mesmo com o filho, né. E cada bebê é único. É muito importante que essa mulher, que esse homem possa investir nessa criança, para que essa gravidez também possa ir para frente, porque a gente está falando de um trabalho integrativo. Uma gestação não é só corpo, ela é mente também, e o investimento materno ajuda a sustentar também esse bebê. Existe uma questão aí também, né, que é de uma espécie de machismo, que o problema está sempre na mulher, né? Então, é, ela é a responsável por todo esse sofrimento do casal, porque é o casal que sofre. É com ela que tem coisa errada, e não necessariamente, porque pode ser embrionário, como eu falei, né? Pode ser uma alteração Que vem do genética que homem. vem do homem, né? Que isso vai ser estudado lá quando a gente vai fazer o estudo genético do casal. Mas, então, muitas vezes eu vejo que pode ser um sofrimento um pouco solitário, né? Porque o cavalheiro empurra para ela a culpa, ela toma para ela a culpa, e às vezes é isso que acaba fazendo com que o casal acabe se criando distância. Eu já vi alguns casos de casais que acabaram se separando por causa de aborto de repetição. Sim, não só de aborto de repetição, às vezes uma única experiência de aborto, né, já é suficiente para aquele Sim. casal que não está tão fortalecido, não consiga seguir nessa, e a vida ela vai trazer esses testes, né, de relação. Mas é um fato mesmo que quando o casal não consegue se apropriar junto do acontecimento, recai sobre a mulher. A experiência da gravidez é no corpo da mulher, né, a mulher quem engravida e leva essa gestação adiante. Socialmente, as pessoas esperam que ela tenha uma gestação a termo. O marido espera, ela também espera, e quando esse bebê não vai a termo, é uma decepção para todo mundo, mas a mulher costuma se culpabilizar, porque como acontece no corpo, de novo, né, diante da impotência, o sentimento de onipotência como defesa, no sentido dela achar que ela tinha que ter dado conta de algo que não depende dela. Quem controla a vida? Quem controla que um bebê vai ficar vivo ou não, né, ou que vai acontecer alguma coisa, às vezes até um parto muito prematuro, ninguém controla, é algo que não está sobre o poder da mulher, do homem, nem do médico. E para finalizar esse episódio, eu queria falar um pouco sobre o prognóstico desses casos, né? Quando a gente encontra uma causa, que nem sempre a gente encontra, mas quando a gente encontra uma causa, a gente consegue tratar e a próxima gestação tem tudo para ir bem, né? Então, tinha um pólipo, a gente remove o pólipo. Tinha uma malformação tratável, né? Um septo uterino, a gente remove o septo. Eu posso fazer uma fertilização in vitro para selecionar embriões geneticamente aptos. A questão é que eu vou selecionar embriões, eu não vou fazer embriões aptos. Então, se aquele casal já não tem embriões aptos, a fertilização in vitro não vai ajudar. Eu posso diagnosticar uma trombofilia e tratar essa trombofilia. A trombofilia, a síndrome do anticorpo antifosfolípide é tratável. Ou seja, existem as causas tratáveis e aquelas que a gente não encontrou nada e o casal não tem mais nada a fazer, infelizmente, que a não ser tentar novamente E apostar, né. e apostar. Mas uma coisa que eu acho muito interessante que é a seguinte, de os casais saberem, né? Uma mulher teve um aborto, claro, se ela tiver menos de 40 anos, eu não vou colocar ela num risco alto de aborto. Mas uma mulher de 35 anos teve um aborto. A chance dela ter um novo aborto é a mesma que da primeira vez, entre 15% e 20%. Então, se ela engravidar novamente, ela tem 80% a 85% de não abortar. Os números estão bastante a favor dela. Uma mulher que teve 2 abortos vai ter uma chance um pouco aumentada de aborto em relação à população normal, para uma terceira gravidez. Mas ela vai ter alguma coisa ao redor de 30%. Ela ainda vai ter 70% de chance, se ela engravidar, de ter uma gestação até o término. Uma mulher que teve 3 abortos sucessivos, ela tem uma chance aumentada de ter um quarto aborto. Ela vai ter alguma coisa ao redor de 40% de ter um novo aborto. 30% a 40% de ter um novo aborto, que é alto. Mas ela tem 60% a 70% de não abortar. Ou seja,
as chances, até um quarto aborto, e em causas não identificadas, porque a causa que foi identificada lá no segundo, terceiro, supostamente foi tratada. Mas a mulher que tem até 3 abortos de causas não identificadas, a chance dela ter uma gestação a termo no quarto aborto é mais que 50%. Ou seja, maior a chance dessa gestação dar certo do que ela não dar certo. Mas é muito difícil para a mulher que perde conseguir pensar esse dado de uma forma objetiva assim, Sim, né, sim, Cris, como você claro. está trazendo, porque a partir do momento que ela descobre uma gestação nova, tá aí instalado o medo da repetição. Até porque é o que ela conhece, perder. Ela não conhece o caminho do bebê a termo, ainda, né. E tudo isso que você está contando aqui pra gente, principalmente para quem já passou por isso e está nos escutando, né, eu penso que é um alento, porque em muitos casos tem o que fazer. Em muitos outros é verdade que não, e daí essa aposta, né, vai ser necessário mesmo sem ter um tratamento, uma possibilidade aí de fazer algo para evitar. Mas em alguns casos a gente pode sim fazer algo, né. Sim. Mas os números na próxima gestação ainda são favoráveis. É importante de entender isso, que isso crie de alguma maneira uma esperança para ela poder investir numa próxima gestação. E isso que você falou, né, a esperança. A esperança é algo que é muito importante que esse casal possa resgatar, porque diante das perdas vem o sentimento depressivo e a desesperança é o que mais se instaura aí. Poder resgatar a esperança, poder fazer uma nova aposta, mesmo com medo, vai ser muito importante para esse casal se colocar diante da possibilidade de realização desse desejo de filho, né? É isso aí. Muito bem. E com isso a gente encerra o 4º episódio do podcast Ruptura e Recomeço, um podcast sobre aborto, luto e reconstrução. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o papel do homem no processo da perda gestacional. Até lá!